Se alguém quebrar uma lâmpada na sua cabeça, você nunca vai esquecer dessa pessoa, certo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como essa situação hipotética e bem maluca a gente pode entender como a gente pode fazer para impactar pessoas. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se inscreve, deixa o like e dá o teu feedback. Fala como esse vídeo te ajudou ou os outros aqui que tem no canal. Bora! Tenta lembrar de situações que foram muito marcantes para você. Tenta lembrar uma situação que foi muito marcante para você. Pode ter sido positiva ou pode ter sido negativa. Pensou nessa situação? Beleza. Agora pensa, por que essa situação foi tão marcante para você? Resposta: emoção. Porque nessa situação, positiva ou negativa, e eu nem faço ideia de qual seja, teve muita emoção. Eu já falei nesse canal que emoção move o mundo de uma forma muito sucinta e abstrata e quase ninguém percebe. Mas para impactar pessoas, você tem que ter e gerar emoções fortes. Você tem que ser uma máquina de gerar emoções, às vezes até negativas. Bom, é importante que você tenha valores e não queira gerar emoções para magoar alguém. Só que os nossos comportamentos, eles não agradam a todos e nem a uma pessoa específica. Todos os nossos comportamentos sempre vai ter algo que a pessoa provavelmente não vai gostar, ou que a pessoa provavelmente vai se frustrar. E isso é totalmente normal, tá? Entenda que isso é totalmente normal. E é esse é o quesito da gerar uma emoção negativa. Porque, para pra pensar, se você conseguisse achar uma pessoa, tipo assim, perfeita, que fosse tipo, exatamente do jeito que você quisesse, você pode até pensar que essa pessoa seria ideal pra você no seu momento de vida, ou etc e tal. Mas em um momento você ia enjoar dessa pessoa. E por que a gente enjoa de pessoas? Porque se torna algo repetitivo, a mesma emoção, a mesma sensação, correto? Então, se você gera o tempo todo emoções positivas, em algum momento você se torna chato. Só que se em algum momento você gera emoção positiva e depois foca um pouco mais em você e deixa aquela pessoa um pouco mais gelado, não sendo egocêntrico, não fazendo de propósito para a pessoa se sentir mal, mas porque você de fato tem um propósito a seguir, aquela emoção, entre aspas, negativa, vai ser muito interessante para você gerar o que na comunicação, entre aspas, a gente chama de montanha-russa de emoções, que seria tipo, em algum momento a pessoa tá muito feliz com você, em outro momento ela tá um pouco mais tranquila, em outro momento ela já tá muito feliz de novo, em outro momento ela tá mais reflexiva, em outro momento ela tá um pouquinho mais pensativa, um pouquinho mais na dela, e depois já tá alegre de novo. E essa montanha-russa gera muito impacto, gera aquela coisa apaixonante na pessoa, sabe? Gera aquele mix de emoções que faz uma pessoa se apaixonar. De gancho, tá? Nem é esse o tema do vídeo, mas pra você fazer alguém se apaixonar por você, é só você gerar muitas emoções de diferentes tipos pra alguém. Toma muito cuidado ao usar isso, porque isso é muito poderoso. Tenha valores ao usar isso. E para impactar, como eu dei o primeiro exemplo, você nunca vai esquecer de alguém que quebra uma lâmpada na sua cabeça, sabe? Você nunca vai esquecer dessa pessoa. Sempre que você lembrar daquela pessoa, você vai pensar, caramba, essa pessoa já quebrou uma lâmpada na minha cabeça. Pode até ser uma situação engraçada que vocês lembram, que foi de muito impacto. Então, para você ser uma pessoa impactante, você tem que gerar uma emoção forte. E é interessante que essa emoção forte seja positiva, para aquela pessoa lembrar de você positivamente. Na prática, sabe aquela conversa que você tem com alguém que você gosta e que você sabe que é mais sábio que você considera a pessoa mais sábia? Quando aquela pessoa te fala algo que gira alguma coisa na sua cabeça que faz você enxergar o mundo de uma forma diferente, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Esse impacto é interessante gerar em alguém, porque meu valor é gerar uma emoção positiva para ser impactante, não gerar uma emoção negativa. Então, entender aquela pessoa, entender as motivações dela, para ela ser quem ela é, entender o que fez ela estar ali naquele momento, você consegue entender o problema dessa pessoa, mas não é como se você fosse um psicólogo e desse uma dica pra pessoa pra ela mudar de vida, não. É simplesmente você escutar a pessoa, entender o contexto dela e com a sua vivência, com a sua experiência, falar da forma mais positiva aquilo que você acredita que pode ser bom pra ela, sabe? De uma forma muito sincera e falar assim, olha, já pensou em fazer desse jeito aqui? Será que não era mais legal? Ou realmente
nossa, olha, esse jeito aqui eu fiz pra mim e deu certo. Talvez esse jeito que você fala pra pessoa pode ser muito impactante e pode mudar a vida dela. Como eu conversei bastante com pessoas, não bastante pra me achar e etc, não. Porque eu gostava de conversar muito com pessoas e ainda gosto, né? De conversar muito com pessoas. E certas vezes as pessoas me falavam coisas que eu não estava percebendo em mim, ou na minha vida, ou na minha comunicação, etc. Que gerou um impacto em mim e fez eu transformar a minha comunicação, a minha vida, o que estava sendo debatido ali. E se você faz isso, esse processo, a pessoa vai lembrar de você e vai lembrar de você de uma forma positiva quando você ajuda ela em alguma questão da vida dela. E o contrário da minha situação também se aplicava quando eu estava conversando com alguém estava com um problema muito forte ou algo assim, e realmente sentia vontade genuína de ajudar, eu ia lá e ajudava e falava, olha, por que tu não tenta fazer dessa forma? Ou por que tu não faz desse jeito aqui, tal, 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 tal. Sem julgar a pessoa, sem falar, nossa, tu é horrível, tu é isso, tu é aquilo por fazer isso, e pelo amor de Deus, para com isso. Não. Eu entendia que a pessoa tinha as motivações dela para fazer aquilo. Isso me tornava uma pessoa diferente de todas as outras, porque quando alguém te fala um problema, você já sabe como resolver o problema. Só que você não entende as motivações da pessoa para ter aquele problema, sabe? Essa é a grande diferença do julgamento. E quando a gente julga, a gente não se permite conhecer a outra pessoa. Quando a gente julga, fulano é tal coisa, a gente não se permite. Agora, quando a gente fala, será que o fulano é realmente tal coisa? A gente se permite conhecer outra pessoa e conhecer as motivações dela. E é isso que torna a gente impactante. É isso que torna a gente uma pessoa totalmente diferente ao conversar com outras pessoas. É isso que torna a conversa algo muito mais interessante. Porque sai daquele superficial, sai daquele padrão de conversa onde as pessoas estão acostumadas. Onde é um julgamento, outro julgamento, fica por isso mesmo, sabe? Bom, uma vez eu tava na academia e não é legal abordar na academia, tipo, conhecer pessoas novas na academia. Eu, pelo menos, não gostava tanto de fazer isso. Mas uma exceção foi eu conhecer uma menina que ela tava pedalando naquelas bikes, né? Que tem na academia que fica parada. E aí, e aí eu cheguei pra ela e falei o seguinte: tu vai aonde aí nessa bicicleta pedalando? Tu vai muito longe, né? Porque tu já tá pedalando tem um tempão. E ela riu pra caramba. O que eu gerei? O impacto. E depois, conversando com ela, mais posteriormente, ela lembrou disso. Por quê? Porque eu impactei de forma positiva. E expondo um pouco mais da minha intimidade aqui pra vocês. Uma vez eu tava em uma resenha com os amigos e a gente tinha uma amiga em comum, que a gente já conhecia tinha um tempinho. E a gente tava em um lugar e a gente queria ir pra outro. Não era tipo assim, longe, absurdo, mas também não era tão pertinho, sabe? E essa amiga falou, caramba, não, vai ser muito longe, eu acho que eu não vou não. E como eu tenho na minha cabeça o livre fluxo de ideias, só com o filtro do respeito, ou seja, eu não ligo tanto pro julgamento, eu não ligo tanto porque vão pensar, etc. Eu falei assim, tá, se tu falar que vai, tu não precisa andar e eu te carrego até lá. Aí ela falou pra mim, duvido. E eu falei, tá bom. O que aconteceu? Eu fui carregando ela de lá, onde a gente tava, por outro lugar que a gente ia. Eu peguei ela tipo como aqueles casais pegam noiva e levei ela até lá. Ou seja, impacto de forma positiva. Que cara, que amigo, que pessoa teria a coragem e a ousadia de fazer aquilo naquele momento sem ligar pro julgamento? Muito pouco, não concorda? Muitos poucos homens e muito poucas pessoas, não concorda comigo? Mas entenda que você pode pensar isso e falar, caramba, não, isso aqui, isso e aquilo e tal, tal, tal. Que esse cara, ele é muito bom se comunicando e ele é o cara e tal. Não, eu não sou o cara. Eu tenho feeling social. Eu entendo o contexto e eu vejo, caramba, será que dá pra eu fazer isso que tá na minha cabeça? Eu também não sou um louco que simplesmente tem uma ideia e executa, sem ligar pra nada. Não, não é assim. Até porque se fosse assim eu poderia até ser preso, né? Eu já conhecia ela há um tempo e etc e tal, a gente já era amigo há um bom tempo, ela conhecia todo mundo que tava ao nosso redor e a gente foi dando risada nesse momento que eu fui levando ela, entendeu? E a gente foi brincando e rindo muito, porque ela tinha duvidado. Então não é do nada que você consegue fazer isso, não vai se inspirar e falar, nossa, eu vou fazer isso amanhã e tal, não sei o quê. Não, calma. Entende o contexto, entende as pessoas que estão ali, entende o nível de intimidade que você tem
E se possível, faça. Sem ligar pro julgamento alheio, as pessoas que iriam. O que as pessoas iriam pensar de eu carregando uma menina de um lugar pro outro, etc e tal. Se ligou? Mas tenha feeling social, saiba entender o contexto. Muito bem. Observe muito bem. E aí você vai se tornar uma pessoa muito impactante, vai se tornar uma pessoa diferente das demais, de fato, sem aquele papo de 1% e eu sou o cara e tal, tal, tal. Não, não precisa disso. Mas você vai se tornar uma pessoa diferente, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha passado a minha mensagem de uma forma clara. E deixa teu feedback aí, teu feedback é muito importante pra mim, que me motiva, me fala, caramba, se a pessoa aprendeu tal coisa nesse vídeo, aquela de tal coisa. Deixa teu feedback. Tamo junto, eu espero que tenha gostado de fato desse vídeo. Obrigado.